Olá, amigos, muita paz e muita luz para todos. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela tvnovaluz.com, pela Rede Amigo Espírita e pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Essa é a TV Nova Luz iluminando o seu dia. No decorrer do ano de 1922, a Revue Espírite, ou seja, a Revista Espírita, publicou uma série de artigos de autoria de Leon Denis, sob o título O Espiritismo na Arte. Leon Denis, o poeta da revelação, resgata um tema que havia sido pouco explorado na literatura espírita, e agora vamos buscar levar até você. O mestre de Lyon, Allan Kardec, nos afirma que quanto mais a inteligência se purifica, se aperfeiçoa e se eleva, mais fica impregnada da ideia do belo. Diz ainda que o objetivo essencial da evolução é a busca e a conquista da beleza. A arte, sob suas diversas formas, encaminha a alma para as regiões da vida espiritual, a sua verdadeira vida. É, portanto, poderoso meio de elevação e renovação. O que é inspiração? O que é o belo? Como a arte pode nos elevar aos mais sublimes sentimentos? Como tem sido no Brasil o espiritismo na arte? São essas as questões de hoje. Está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje irá falar sobre o Espiritismo na arte, e para aprofundarmos essas reflexões, estão aqui conosco Sônia Campos e Graça Palha, ambas professoras de História e trabalhadoras do Centro Espírita Irmã Maria Angélica, nosso querido SEMA. Então, meninas, como é que vocês chegaram até aqui? Para nós é uma honra recebê-las, uma honra, uma alegria. Sabemos da competência das duas e gostaríamos de que vocês fizessem uma saudação para o nosso público ouvinte. Bom dia a todos queridos que estão aqui ouvindo, né, nosso programa. E nós chegamos aqui através de um convite muito carinhoso, a partir do momento que damos um curso que é o Espiritismo na Arte no Centro Espírita Maria Angélica, e carinhosamente dissemos sim. Para nós é uma alegria e uma honra, viu, Sônia? Bom dia. É uma honra e uma alegria renovada, duplicada para nós duas, porque a espiritualidade tem nos colocado assim presentes nas nossas mãos, que nós não entendemos qual é o merecimento que eles acham que nós tenhamos. Pelo contrário, nós achamos que temos que trabalhar muito ainda, sabe, que é tarefa mesmo. E como a Graça disse, em função do curso Espiritismo na Arte, que nós estamos ministrando no SEMA, surgiu o seu convite muito gentil para que nós pudéssemos assim explanar um pouquinho o que significa, né, a visão espírita sobre a arte. Muito bom. Se você deseja tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário, acesse tvnovaluz.com e mande sua participação através do link Fale Conosco e deixe o seu e-mail. As dúvidas serão encaminhadas às professoras pela nossa produção. Então, agora vamos conversar o que é inspiração.
Vamos falar desse tema que Leon Denis tornou palpitante aos nossos corações. O que é uma inspiração? É verdade. Esse tema é extremamente apaixonante. Foi até motivo de, em uma de nossas aulas, nós acrescentamos mais 2 palavras com I, começando com I. Falamos de inspiração, falamos de intuição e falamos de influências. Então, o que seria exatamente inspiração? Inspiração é aquele momento especial que acontece com cada um de nós, às vezes conscientes e às vezes inconscientes. É uma forma que a espiritualidade tem de entrar em contato conosco para nos revelar alguma ideia ou para encorajar-nos a uma caminhada especial, a uma decisão especial, voltada especialmente para a coletividade ou para nós mesmos. Soninha pode completar. Não, a ideia que me vem quando eu falo em inspiração é relacionada até com a própria respiração. Inspirar é como se a espiritualidade de luz encontrasse um meio, entre aspas, de soprar nos nossos espíritos, nos nossos corações, ideias, avisos, mensagens, que muitas vezes já estão latentes dentro de nós e que estão sufocadas. Então, inspiramos aquele sopro de luz que vem da espiritualidade e, às vezes, muitas vezes até, pensamos que nós tivemos a ideia, né? É verdade. E cada uma de nós assim, tem um jeito de se sentir mais inspirado. No meu caso, por exemplo, que eu gosto assim, de pintar, eu coloco muitas músicas de Mozart, que eu gosto do movimento mozartiano, se a gente pode dizer assim, os movimentos inspiradores de Mozart. Mas cada pessoa tem uma maneira de se inspirar. Qual seria a maneira ideal da gente se sentir inspirado? Existe essa maneira ideal? Então, acredito que é uma coisa muito pessoal, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente contemplativa. Então, a minha inspiração ela é diária, ela é cotidiana. Observar o movimento do vento, observar o movimento das nuvens. Que lindo! Reparar uma gotinha do orvalho que ficou pendurada numa flor ou numa folhinha. Enfim, eu acho que existem vários caminhos. E a grande inspiração é esse planeta maravilhoso que nós habitamos. A Terra. Verdade. E você se inspira como, Sônia? Antes de tudo, abertura para a receptividade que Deus nos dispõe nesse planeta maravilhoso. Como a Graça disse, olhando a natureza, a gente fica com vontade de aplaudir o autor, né? Porque é tão lindo, cada detalhe, cada estação do ano, cada momento do dia. Os impressionistas até buscavam fazer seus quadros em diversos momentos do dia para captar a luz, como ela ia se modificando. Então, não existe realmente maior inspiração do que a natureza e você está aberto, receptivo para perceber. Né? É verdade. Cada pessoa, então, tem uma manifestação artística que toca mais o seu coração. Sintoniza, Sintoniza mais com aquela manifestação artística. Leon Denis, ele fala sobre a fecundação do cérebro. Olha que interessante usar o termo fecundar o cérebro. O que vocês nos diriam sobre essa fecundação do cérebro? Essa fecundação do cérebro, no meu entendimento, acredito que no da Sônia também, ela se dá a partir do senso estético que cada indivíduo começa a desenvolver ou não. Se uma sociedade permite o vicejar desse senso estético, esse cérebro começa a se adequar a essa observação do que está em torno, que falamos na primeira questão, que é essa forma da inspiração. Então, esse cérebro ele começa a vicejar na medida que existe estímulo. Mas, como nós sabemos que tudo vem pelo pensamento, o cérebro pode não estar pronto para esse acontecer. Mas sempre há possibilidade
dessa evolução. E eu acho que estamos exatamente aqui, encarnados, para esse processo. Porque esse processo abre caminho para a felicidade. Fazer essa sementinha da arte germinar, brotar, né? Não é, Sônia? Exato. É como se fosse uma semente que precisa ser fecundada. Perfeito, porque a matéria-prima já está lá, que é o cérebro, né? Ele precisa realmente ser fecundado e, como a gente sabe que a mediunidade, o centro do pensamento está ligado a esse órgão físico, é preciso que ele também seja educado, né, para que se torne uma sementeira profícua, uma sementeira de ideias bonitas que vão refletir não só o bom, o bonito, mas, sobretudo, a fraternidade. Que a arte é o grande veículo para que a humanidade seja mais fraterna, né? Porque o belo, o Esteta, no livro O Espiritismo na Arte, ele fala muito do belo. E o que nós poderíamos dizer assim, o que é belo? O que é o belo? Acredito que essa discussão ela acontece já há muitos séculos, né? Exatamente, o que seria o belo? Eu vejo que o belo é aquilo que encanta os olhos e que encanta, sobretudo, a alma. Os nossos olhos são as janelas da alma, não é isso? Uhum. Então, se o belo encanta os olhos, encanta a alma. Agora, isso vai variando, né? Porque a subjetividade é uma característica fundamental para cada um de nós, que nos torna diferentes no olhar, no perceber. Mas tudo aquilo que encanta o olhar, encanta a alma. E se encanta a alma, é o belo. É o belo. E tem a ver com harmonia e equilíbrio, Sônia? Com certeza, e sobretudo o belo por si só. Se ele não buscar o bem e o bom, que são os atributos maiores de Deus, né? Eu acho que o belo, a harmonia, esse sentido do belo, até musicalmente falando, ou em termos de pintura ou arquitetura, precisa ser voltado para o bem. Para o bem. Então, o bem e o belo estão muito próximos, porque é aí que o ser humano vai conseguir mostrar toda a sua potencialidade de espíritos criados por Deus. O que você está dizendo, o que vocês estão nos dizendo, meus irmãos, eu acredito que seja dentro das leis sábias do nosso Pai, está o belo, né? E se a gente conseguir captar esse equilíbrio, essa harmonia que existe em tudo, porque tudo tem equilíbrio, tem harmonia. Se a gente consegue captar isso e trazer esse equilíbrio para a nossa vida, nós estamos entendendo que seja belo. É isso que vocês disseram? Sentimos exatamente isso, com certeza. Muito interessante. Como podemos entender quando Denis diz sobre a importância da educação estética? Aí nós vamos entrar no estético, né? Que é a harmonia, a beleza, o que é estético. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Então, Leon Denis, quando propõe essa visão do mundo sob a forma estética, nos traz a ideia de que uma sociedade que estimula a todos a terem um olhar que possa levar essa própria comunidade para a alegria, para o bem-estar, quer dizer que precisamos treinar esse olhar para que essa percepção possa ser desenvolvida. Porque fomos criados exatamente para o progresso. Agora, esse progresso envolve escolhas, opções. Então, a boa música, a boa pintura, no sentido de que possa contribuir, agregar, vem fazer do homem um homem estético. O belo, o bom, será sempre o resultado desse olhar treinado no sentido da disciplina,
para a produção de coisas que tragam para toda a sociedade uma maneira de se encontrar a felicidade. Normalmente as pessoas, assim, vulgarmente dizem, não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro. Eu sei que não tem nada a ver, porque a mulher pode não ter dinheiro, mas ter criatividade, né? O que você acha disso, Sônia? Olha, a gente cair no lugar comum de falar da beleza interior. Uhum. E realmente há pessoas que são fisicamente tão bonitas, mas são tão artificiais, que você não sustenta a contemplação daquela beleza por mais de 10 minutos. É verdade. Não é? Enquanto que outras, com um ar tranquilo, plácido, transmitindo sabedoria, harmonia interior, equilíbrio, são muito mais bonitas. Tem um olhar lindo, um olhar, né? de estudo, não é? É verdade, é verdade. Existem pesquisas científicas que comprovam os benefícios da arte no desenvolvimento da pessoa humana, vamos dizer, na pessoa integral, digamos assim? Existem pesquisas nesse sentido? Existem várias pesquisas, né, que chegam para cada um de nós através dos noticiários, impressos, enfim. E nós sabemos o quão benéfico e curativo a arte pode ser, se bem aplicada. Então, uma melodia, quando envolve cada um de nós, é capaz de nos retirar de um estado de languidez para um estado de euforia, ou de um estado de tristeza para um estado de alegria, como acontece também ao contrário. Uhum. Então, a escolha, né, desses caminhos colaboram muito para a cura e para a modificação, para o crescimento espiritual de cada um de nós. Então, eu acho que para o próximo século aí, o caminho para muitas curas vão se dar através dessas manifestações divinas que chegaram a nós puramente através de inspirações. É verdade. Você vê a pesquisa desse Masaru Emoto, né, que é um pesquisador sobre mostrando... a água, né? Impressionante como a água reage, mudando a sua forma de se apresentar, se ela ouve palavras rudes ou palavras suaves, uma música suave. E eu lembrei agora da doutora Anise da Silveira, que fez experiências fantásticas com pacientes psiquiátricos e que conseguiram muita ajuda através da expressão pela pintura. O Bispo do Rosário foi um paciente dela que tem obras assim incríveis. E ele era considerado portador de esquizofrenia. Então, há possibilidade, sim, a musicoterapia hoje é bastante usada, né? De a arte desenvolver o lado saudável de cada um de nós. É verdade. Minhas irmãs, olha só, no nosso dia a dia, nem sempre a gente acha bonito determinadas coisas. Por exemplo, a pobreza me parece uma coisa muito feia, né? A pobreza não foi criada por Deus, né? É uma opção do egoísmo, aliás, opção não, é um resultado do egoísmo humano. Para as pessoas de baixo recurso, que conselho a gente poderia dar para que a vida delas ficasse melhores, mais bonita, a partir desse pensamento da arte? Eu acho que seria um papel não só dos governos em todos os níveis, de educar as famílias e as crianças, não só com a educação formal, que já nos é bastante precária, mas Allan Kardec foi um grande educador, um educador maravilhoso. E se a escola puder apresentar, primeiro detalhe, todas as crianças precisam estar na escola, que a escola poderá suprir essa parte que a família não vai ter condições de lidar. E ela vai levar para a família
o sentido do belo, de harmonia que ela aprendeu na escola. Então, eu acho que o grande veículo mesmo é através da educação, não só a educação formal, mas que se abra uma brecha maior para a educação artística nas escolas. É verdade, a gente vê que os pais, quando tem um pouquinho de recurso, eles colocam um cantinho da criança, um cantinho dela, porque o psiquismo da criança é diferente. Tem o trabalho de colocar coisas mais coloridas, né, para desenvolver a criatividade. Por que não fazer isso também nas escolas, né? Nas escolas e nas casas espíritas também, né? As casas espíritas precisam dar, assim, uma atenção muito grande e nós temos assistido e visto isso, né? Aqui, por exemplo, no Recreio dos Bandeirantes, as casas espíritas que eu conheço, elas têm um trabalho especial e muito bonito, levando as crianças a despertar o senso artístico. Então, por exemplo, a inclusão da educação musical nos currículos das escolas formais e nas casas espíritas também, para todas as idades. Porque realmente aí estaremos, né, caminhando para a construção de um mundo de paz. Que parte mais te tocou, Sônia, no livro O Espiritismo na Arte? Porque o Espiritismo na Arte, esse livro, o Clube de Arte Espírita fez uma nova edição desse livro, através da gráfica editora do Leon Denis, do CELD. Então o livro está muito bonito, que aliás está à venda. Eu convido os nossos irmãos a comprarem o livro. E qual parte mais assim, te atraiu no Espiritismo na Arte? Eu fiquei deslumbrada, não tem outro termo, quando o esteta, que é o espírito comunicante, nos revela que no plano espiritual elevado as notas têm cor. Notas musicais têm cor. E porque aqui na Terra nós dissociamos muito, né? Pintura é uma coisa, música é outra, as artes são estanques, né? E ele então mostra que a sabedoria divina é de tal ordem que não há separação para as artes. E, por exemplo, o dó é o azul celeste. Então, o mi, ele se apresenta com tons dourados e vai por aí fora. Então, uma coisa que eu nunca soube e achei uma revelação assim de pasmar, realmente, no sentido muito positivo. É muito lindo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Antes, acompanhe o musical Vênus, de Itajara Dias.
O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Amigo de Luz, de Ana Cláudia Bittencourt. Este CD é uma declaração de amor àqueles abnegados companheiros que dedicam seus cuidados a todos nós, nossos amigos de luz. Senhor Jesus, desejo tanto. São 12 lindas canções compostas e interpretadas por Ana Cláudia Bittencourt, do Movimento Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. Amigo de Luz, Semente do Alto Amor e Janela do Coração são algumas preciosas composições que o Clube de Arte oferece neste mês ao seu coração. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte traz para você este mês uma promoção imperdível. O CD Mundo dos Espíritos com Geraldo Guimarães, mais o livro Um Caso de Reencarnação de Ivone Pereira, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Você conhece o aplicativo da TV Nova Luz? Se você tem um smartphone Android ou Apple, é só baixá-lo diretamente do Google Play ou da Apple Store. Instale o aplicativo da TV Nova Luz no seu celular e acompanhe as entrevistas e a nossa programação diária. Veja também o nosso acervo audiovisual. São mais de 1000 vídeos em 12 canais de exibição. É uma beleza, meus irmãos. Vamos voltar às nossas professoras. A Sônia já nos falou a parte do livro que ela mais se entusiasmou, que realmente é lindo saber que as notas musicais na espiritualidade têm cores, né? Agora vamos ouvir a Graça, o que mais empolgou a Graça no livro O Espiritismo na Arte. Leila, essa palavra empolgou realmente entra assim, encaixa muito bem em relação a essa pergunta para mim. Porque eu sou uma pessoa muito empolgada. Eu já tenho apaixonada e apaixonante. Eu me empolgo muito pelas coisas da natureza. E a parte do livro que me chamou muita atenção é exatamente o início do livro. Ali eu vi que era o ponto de partida para que qualquer pessoa realmente prestasse atenção, que é a intuição. A inspiração, a forma pela qual Leon Denis nos chama a atenção, porque muitas vezes passamos pela vida sem perceber o que é exatamente a inspiração e como somos inspirados. E precisamos, no final de cada dia, fazer um balanço, como é que foi o nosso dia? E aí nós vamos descobrir que foi através da inspiração que conseguimos resolver questões que não sabíamos como buscar um caminho. Então, a mensagem que me tocou muito é que nós prestássemos atenção nesse dom que cada um de nós tem, que é o dom da mediunidade, e que prestássemos atenção quando realmente é uma inspiração e quando ela pode complementar ou resolver uma questão que para nós parecia difícil. Eu achei muito bonita a colocação e me apaixono demais por esse assunto de inspiração. É verdade, né? Inspirar, a gente não faz nada sem a inspiração. Quando você tenta realizar alguma coisa na sua vida, sem ter essa conexão com a dimensão maior da vida,
as coisas saem pequenas, né? Saem do nosso tamanhozinho. A gente quer fazer coisas maiores, né, Graça? E podemos, né? Porque E fomos podemos. criados para isso. É verdade. Tem um grande filósofo, Gurdjieff, não sei se você já leram alguma coisa. Gurdjieff, né? Ele fala que a máquina humana está dormindo. Essa frase dele me tocou muito, porque a gente não consegue trabalhar todo o potencial da mente que nós temos, né? A gente não usa nem 10% do nosso potencial mental. Então a arte é esse potencial, como ela disse, esse dom que está adormecido, não é? Que está adormecido dentro de nós mesmos. A gente percebe, por exemplo, que a música pode nos entristecer ou nos alegrar. Se nós estamos muito tristes, o que fazer, Sônia? Depende de como você busca resolver. Uhum. Se você está triste e ouve uma música também muito suave, aquela tristeza vai ser amparada pela música e você vai conseguir sair da sua tristeza. Há pessoas que... Eu tenho uma amiga que ela diz, eu hoje estava tão down, tão para baixo, eu botei um samba e fiquei toda animada. Quer dizer, a forma de reagir depende de cada um. Mas, com certeza, ninguém vai ficar alegre ouvindo a marcha fúnebre, por exemplo. Não é? E as marchas militares te despertam um sentimento de patriotismo. Então, a música é um veículo que mexe com as nossas emoções, com a nossa alma, de uma forma assim muito ampla e muito incisiva ao mesmo tempo. Você vê que na própria televisão, as novelas utilizam as músicas de fundo. Com certeza. Né? Que as músicas levam a pessoa a mexer em determinados sentimentos. Exato. Não é? Por que então a gente ouve umas músicas tão pesadas às vezes, né? Por que acontece que o ser humano faz uma opção dessa? Seria ignorância? Não, acho que tudo repousa no livre-arbítrio, né? Existe uma perguntinha famosa, que é a 479, né? Os espíritos influenciam a sua vida? Está lá no livro. Muito mais do que nós podemos admitir. Então, o orar e vigiar simplesmente se traduz por disciplina. Nós temos que estar atentos àquilo que nós pensamos, porque o que nós pensamos, nós produzimos. E o fato de colocar uma música que não é agradável, nós estamos realizando a vontade, porque a vontade vem pelo pensamento. De repente, de algum irmãozinho que, desavisado e ainda necessitado de muitas preces, acaba nos convidando a participar também daquele sofrimento, daquele incômodo. Então, nós temos que estar muito atentos e saber mudar o canal, ou desligar, ou escolher, de preferência sempre, alguma coisa que nos conforte e conforte esse amigo que está do nosso lado, esse irmão, que nós não estamos vendo, mas eles estão, né? É verdade, Graça. A nossa irmã está dizendo aqui, meus irmãos, que você, se está se sentindo muito triste, tem solução. Não só o fato de você tentar resolver o problema, que às vezes a nossa tristeza tem uma causa, né? E a gente identifica a causa. Não só tentar resolver o problema, mas também se assessorar dessas vibrações boas que a música traz, que uma boa leitura traz, que, como diz a Graça, é o pensamento é tudo. Como levar o nosso pensamento a ser artístico, né? A ter a beleza, a ter o equilíbrio, a ter a harmonia. Que você sugere também, Sônia? Olha, eu acho que tudo passa pela educação dos sentidos. Há até um livro chamado Educação dos Sentimentos, que mostra isso. Nós somos criados simples, quer dizer, sem saber, sem sofisticação, ignorantes, quer dizer, não sabemos, mas podemos aprender. Cada um de nós pode se burilar. E a Graça, até nós estávamos conversando antes do programa, e ela foi muito feliz em dizer que, muitas vezes, num bloco de pedra, como o Michelangelo fez, o Moisés, o Davi, e ele dizia, já estava aqui, eu só tirei o excesso. E ela comentando, mas às vezes a pedra é tão dura que o escultor desiste.
Então, nós somos escultores de nós mesmos, das nossas almas, da nossa sensibilidade. Então, é importante que nós busquemos a autoeducação, porque isso existe, sabe? Pela vontade firme, pela prece, que é o antídoto para qualquer depressão, para qualquer tristeza. Mas, se a tristeza vier, saber que ela faz parte também da nossa caminhada. É um sentimento que não pode virar uma coisa doentia, mas ninguém pode ficar eufórico o tempo todo. É verdade. Né? Então, você procurar burilar os sentimentos. Tristeza, lógico, momentos de muito alegria. alegres, né? Faz parte. É verdade. Tem um grande pintor, a gente falando em pintura, o Iberê Camargo, que eu vi foto dos seus quadros na revista Veja. A revista Veja publicou fotos desse grande pintor. Mas me impressionou muito porque ele fez uma declaração ainda em vida que ele não gostava de pintar flores, que ele diz que Deus teve um ataque de frescura quando fez as flores. Ele gostava de pintar a dor da vida, ele disse, a vida dói. Então ele representava nos seus quadros esse lado sofrimento da vida. O que você acha? Então a gente tem que colocar o sofrimento para fora em forma de arte? Talvez fosse também uma forma dele exorcizar a sua própria dor, né, Graça? Sim. A verdade é que, por exemplo, não significa que o nosso olhar, ao visualizar uma favela, que nós tenhamos somente um sentimento de dor. Uma janela, com um vasinho de flor, uma roupa estendida no varal. Nossa, um sol batendo numas paredes descascadas, sem tinta, descascadas. Como isso é belo. Tudo isso é beleza, Isso né? tudo depende da forma como nós estamos olhando. Mas é claro que até essa citação do Iberê Camargo em relação às flores, elas são tão perfeitas e tão difíceis, né, de serem representadas. Já deixa para Deus mesmo, já se encarregou de fazer esse belo quadro. Agora, pintar o social, pintar a dor é arte. Também porque é uma arte, né? forma de mostrar para a coletividade que não são apenas as janelas de blindex que são bonitas. Muitas vezes podem ser belas por fora, o que se passa por dentro. É verdade, Então, ele depende, pintou, né, aquelas mulheres todas deformadas nas bicicletas, né, que é numa visão dele, talvez ele mostrando o lado feio do ser humano, que a gente tem um lado feio também, né? E das diferenças, né, porque é muito fácil conviver com o que está esteticamente perfeito, harmonizado, mas se hoje saímos pelas ruas e olharmos realmente para com todas aquelas pessoas que estão cruzando conosco, será que somos todos iguaizinhos fisicamente? E como é que caminhamos harmonicamente ao atravessar um sinal? Então, esse olhar da percepção do conviver com a diferença, que o apóstolo Paulo, né, nos colocou tão bem, né, é o grande desafio para o homem. Então, acredito que a arte se colocando nesse patamar, mostrar realmente essas diferenças, diversidades, completa bem o papel da arte como um bálsamo para todos nós. Agora, eu acho que o telespectador, né, teria uma pergunta, eu como ouvinte também do ensinamento de vocês, me ocorre isso. As casas espíritas, a gente vê muita gente cantando desafinado. Às vezes são umas músicas tão bonitas, mas que o povo não tem uma noção de afinação e fica aquelas músicas mal cantadas. Ainda assim vale a pena, Sônia? Eu acho que vale sim, porque as pessoas desafinadas estão cantando com o coração. Então, realmente, às vezes chega a doer no ouvido, né? Mas eu acho que elas não têm a voz educada, mas estão buscando. Então, tudo passa novamente pela educação. Então, se há essa coisa do cantar desafinado nas casas espíritas, por que não convidar essas pessoas
para estudar, para começar a fazer parte do coral, né? Porque a gente sempre observa, aquela coitada ali adora cantar, mas canta mal, então com Vamos muito criar carinho, um grupo, né? Você não gostaria, tal história, já que você quer fazer, aprende para fazer melhor, mas estão cantando com o coração, mesmo assim é válido, eu acho. Eu acho também que a música, eu mesmo uso em palestra, muita gente que me assiste sabe disso. Eu utilizo a música e canto com a minha voz desafinada. Peço até desculpas, mas eu amo cantar. Eu acho que cantar faz bem, aquela história de cantar no banheiro, né? Por que cantar faz bem, Graça? Porque os desafinados também têm um coração. Por isso, cantar é muito bem, é muito bom, faz bem à alma, é a linguagem no mundo espiritual. A música é a linguagem espiritual. Então, cantar faz bem, é o remedinho que deveríamos acordar já cantando. Tem até uma frase que diz, né, Sônia? Quem canta, seus males espanta. Isso nos acompanhou há tanto tempo. A música é, sabe, aquele remédio, aquele antídoto para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade e fazer bem, se estiver bem afinadinha, quem está ao nosso lado. Se não tiver, eu acho que todo mundo tem o direito de desafinar. É verdade. Explique o que Leon Denis diz. Na Terra é pelo pensamento que nós nos comunicamos. No espaço, a música é a expressão sublime do pensamento divino. Eu acho que ele já deixou bem claro que há uma diferença imensa entre a nossa materialidade, entre o fato de sermos tão densos ainda e as manifestações divinas. Nós pensamos, emitimos o pensamento, nem sempre harmoniosos, nem sempre bons pensamentos. E não vamos esquecer que pensamento é vibração, é energia. E as nossas energias, enquanto humanos, num corpo de carne, podem representar, pelo contrário, desarmonia, dor, disputas, sofrimento. E a linguagem divina é a música. A música é a harmonia, né? A música é enlevo. E a nossa trajetória nesse planeta ainda de provas e expiações é buscar a luz, buscar a harmonia que vem de Deus, da nossa fonte primária e para a qual nós estamos todos caminhando, né? É verdade, eu acho até que o nosso som, o som que nós emitimos com a voz, tem musicalidade, né? Tem alguns amigos do exterior que dizem assim, eu adoro o som do português, eu adoro da música, cantado, né? A música da língua portuguesa, né? Cada música tem a sua linguagem. Agora a gente fica imaginando, meus irmãos, na dimensão espiritual, que a nossa comunicação é pelo pensamento. Então o nosso pensamento emite sons que agora a gente aqui encarnado não compreende, não é, o Graça? E que tem cores também, né? E que tem cores. Então é uma coisa assim maravilhosa você imaginar essa continuidade da vida. Então a pergunta é, todos nós somos médiuns, diz Allan Kardec. Sim. Todos nós temos o potencial mediúnico. Ou seja, podemos ser intermediários do mundo físico e da dimensão espiritual. Por que, então, a gente não toma consciência de que muitas vezes nós estamos sendo assessorados por espíritos não muito harmônicos, não muito equilibrados? Por que a gente não toma essa consciência hoje em dia? Leila, eu acredito que todo esse processo vai repousar numa questão muito urgente e muito importante, que é a nossa conduta moral. E dependendo da nossa conduta moral, somos muito orgulhosos ou muito egoístas e muito compromissados, na verdade, em débito. E o orgulho, às vezes, nos impede de ter essa percepção, e o egoísmo também. Então, para que nós possamos realmente exercer, executar um senso estético,
uma percepção da nossa mediunidade, das nossas vinculações com o mundo espiritual, é preciso, e será sempre preciso, que prestemos bastante atenção na nossa conduta moral, que realmente precisamos executar uma reforma diária, cotidiana, para que possamos ficar mais leves, mais propensos a percepções extrasensoriais e de admitir a presença desse mundo espiritual, que não existe uma fronteira, né? Específica, ele é tão tênue. E eu acho que em função desses vícios que até hoje estamos carregando, que somos densos demais e não percebemos a leveza da dimensão espiritual da comunicação, ou a dureza da comunicação. Que pena, meus irmãos. O nosso tempo já se esgotou. Mas aí nós vamos dar alguns minutinhos para elas falarem, fazer as considerações finais. Se fosse possível, Sônia, você resumir em alguns minutos aqui para os nossos irmãos o que realmente nós falamos aqui. Qual é a mensagem fundamental e principal que nós gostaríamos de deixar para finalizar o nosso encontro? Eu diria que, baseado no que Leon Denis nos trouxe como mensagem, que eduquemos os nossos sentimentos, que nos harmonizemos, que vençamos o orgulho, o egoísmo, porque tudo isso acarreta vibrações negativas. E nós estamos aqui, nesse planeta, em busca de luz, de paz e de harmonia. E a arte é o grande veículo para que nós consigamos atingir aquilo que Deus espera de nós. Olha só, meus irmãos, essas duas irmãs escreveram um livro lindo, A História à Luz do Espiritismo. É um livro que vale a pena ser lido pelo conteúdo que ele tem, como que a história se fez com a ajuda da dimensão espiritual. O tempo todo é analisado os grandes heróis, né, que nós temos na nossa história, como eles foram intuídos, inspirados pelos projetos que Jesus tem para o nosso planeta. Então eu vou pedir agora que a Graça encerre, também com as suas palavras finais, e se quiser, fale qualquer coisinha rapidamente a respeito dessa grande obra que nós estamos colocando à disposição dos nossos irmãos que nos assistem na TV Nova Luz. Então, queridos amigos, nós estamos encarnados aqui no planeta Terra para cumprir uma missão muito importante, que é sermos felizes e levarmos felicidades a todos os nossos irmãos. E para que isso aconteça, é preciso muito esforço, muito trabalho. Daí a presença em cada coração da certeza que a reencarnação é um prêmio que Deus concede a cada um de nós, exatamente como o arquiteto batendo num matacão de granito para chegar a uma obra. Deus nos dá a oportunidade da reencarnação. E nesse livro nós mostramos a saga da humanidade, do espírito encarnado no corpo físico, peneirando virtudes e vícios até chegar à meta principal, que é a felicidade. Um bom dia e que a arte reine em cada coração. A arte de olhar uma margaridinha, um pássaro ou um lindo pôr do sol. Muito obrigado, meus irmãos, e muita paz para todos. O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Amigo de Luz, de Ana Cláudia Bittencourt.
saiba que Este CD é uma declaração de amor àqueles abnegados companheiros que dedicam seus cuidados a todos nós, nossos amigos de luz. Senhor Jesus, desejo tanto. São 12 lindas canções compostas e interpretadas por Ana Cláudia Bittencourt, do Movimento Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. Deus, Amigo de Luz, Semente do Alto Amor e Janela do Coração são algumas preciosas composições que o Clube de Arte oferece neste mês ao seu coração. lugar. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Seu amigo de Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. pode ser um ancião. O Clube de Arte traz para você este mês uma promoção imperdível. O CD Mundo dos Espíritos com Geraldo Guimarães, mais o livro Um Caso de Reencarnação de Ivone Pereira, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Ligue agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem.